Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Video Newsletter. Como vocês podem ter percebido, a gente deu um espaço maior entre as edições, não por falta de assunto, claro, mas porque a gente já tem conteúdo demais todos os dias e isso pode acabar sobrecarregando quem segue a gente. E a gente, claro, não quer isso. Mas, estando aqui de volta, hoje nós vamos falar de um processo que foi pautado para julgamento pelo STF na semana passada, mas que foi adiado novamente. A gente está falando das ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, que questionam as alterações no Código de Processo Penal. Alterações que trouxeram inovações importantíssimas para o processo penal brasileiro, mas que foram suspensas em 2020 por uma decisão liminar do ministro Luiz Fux e que não foram julgadas até hoje. O mais notório ponto de questionamento foi a criação do juiz de garantias, mas outros artigos importantes também foram suspensos pelo ministro Luiz Fux e nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Vamos ver o que está em jogo? Bora! Juiz de garantias. A Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, trouxe para o nosso processo penal a figura do juiz de garantias. Mas o que seria isso? Bom, para a gente entender, a gente precisa ver como a coisa funciona hoje para depois entender como funcionaria na estrutura do juiz de garantias. Então, hoje, quando há uma investigação, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público, há um juiz que fica prevento para analisar todos os pedidos judiciais que sejam formulados durante a investigação. É ele que vai analisar a viabilidade de pedido de quebra de sigilo, de busca e apreensão, de bloqueio de bens e valores, de prisões cautelares e de qualquer medida que dependa de autorização judicial. É esse mesmo juiz que lá na frente vai ser o responsável por analisar uma eventual denúncia que o Ministério Público possa oferecer a partir dessas investigações. E é esse mesmo juiz quem vai comandar a instrução da ação penal, que são as oitivas de testemunha, o interrogatório e os demais atos de produção de prova. E é ele também quem vai proferir a sentença sobre o caso. A ideia do juiz de garantias é a de que a gente tenha um juiz que atue durante a fase de investigação e outro que atue durante a fase de instrução e julgamento. E por que isso é importante? Bom, para a defesa é muito importante, porque já existem uma série de estudos que mostram que é natural que as pessoas tenham vieses de confirmação dos seus atos. Ou seja, é muito improvável que um juiz que deferiu medidas cautelares no início do processo vai entender lá na frente que essas medidas eram ilegais ou que eram desnecessárias. Além disso, ele tende a chegar na fase de instrução com ideias pré-concebidas sobre o caso, que ele já analisou o recebimento da denúncia e eventualmente já até autorizou medidas cautelares. Mas para a acusação também é importante, que nesse caso há um juiz disponível e focado em analisar as medidas cautelares que sejam necessárias durante a investigação. Um juízo próprio para cuidar dessas medidas, o que ajuda muito em investigações mais complexas. Bom, nas melhores doutrinas de processo penal, há pouca discussão sobre a necessidade desse instituto, mas infelizmente a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional se encontra suspensa por uma decisão liminar monocrática até hoje. Então, a gente espera que o STF julgue logo essa matéria, pois ela é de extrema importância. Princípio acusatório, direito das vítimas e provas ilícitas. Bom, não foi só o juiz de garantias que ficou suspenso pela decisão liminar do ministro Fux. Também ficou suspensa a vigência do artigo 3A, que sacramentava a adoção do princípio acusatório do processo penal, que tem por objetivo final impor que só o Ministério Público possa atuar como acusador, vedando que o juiz possa ter esse papel essencialmente na produção de provas. Esse princípio tem importância de deixar o juiz em uma posição equidistante das partes e que não possa substituir o órgão de acusação agindo de ofício, ou seja, sem que ele seja provocado pela acusação. Outro artigo que restou suspenso foi o artigo 28 do Código de Processo Penal, que previa que em caso de pedido de arquivamento de uma investigação pelo Ministério Público, a vítima fosse informada e pudesse recorrer à instância superior do Ministério Público. É uma mudança de suma importância porque ela dá direito à vítima de buscar a resposta criminal cabível, que pode ter efeitos até mesmo patrimoniais, como por exemplo,
a reparação do dano ao final de uma ação penal. Por fim, também foi suspenso o parágrafo 5º do artigo 157 do Código de Processo Penal, que determinava que o juiz que tivesse contato com uma prova considerada ilícita não pudesse proferir mais a sentença ou acórdão. Também é uma mudança essencial, porque reconhecida a ilicitude da prova, ela tem de ser desencartada do processo. Mas o juiz não vai simplesmente esquecer da prova ilícita com a qual ele teve contato. A contaminação da convicção é muito clara nesse caso, e essa é a razão pela qual a alteração legislativa vem em boa hora. Mas, infelizmente, esse artigo também foi suspenso pela decisão liminar. Bom, dá para ver que esse julgamento vai ser muito importante, porque pode mudar as balizas do processo penal para que ele se torne mais seguro no que tange à preservação de garantias constitucionais. A suspensão desses dispositivos foi deferida em caráter monocrático e já duram mais de 3 anos. Então, também por isso, é importante que o STF se posicione logo sobre a matéria, sob pena de admitirmos que um só ministro possa cancelar a vontade expressa de todo o Congresso Nacional. Bom, por hoje era isso. A gente vai ter muitos assuntos ainda para tratar na nossa video newsletter. Continue acompanhando, nos envie as suas impressões e vamos em frente. Até a próxima!